Hoje você vai aprender. Hoje iremos falar de algo um pouco recente. Algo que tem aí por volta dos seus 150 anos, 170 anos, mas que intriga a ciência. Quando eu falo para vocês que há mais ou menos 200 a 300 anos atrás, o ser humano ele tinha uma estatura muito maior do que agora. A estatura do ser humano girava em torno aí, eu falo abertamente, entre 4 a 8 metros de altura. E as pessoas falam assim, meu, você está exagerando. O ser humano ele está diminuindo. Cada vez que se passa a inversão magnética, o ser humano diminui de tamanho. Nós só estamos diminuindo de tamanho e junto com a diminuição do tamanho, nós estamos perdendo nossos atributos que Deus nos deu. Estamos nos tornando profundamente dependentes do sistema. E não era para ser assim. Aqui fala sobre gigantes instrumentos. Por que as pessoas iriam tirar fotos de instrumentos musicais gigantes se as pessoas não conseguem nem tocar esses instrumentos? E aqui você vê um violino. A mulher subindo uma escada para colocar a mão aonde afina as cordas. E uma outra, olha para você ver, ela é menor do que o instrumento. Aí você se pergunta, para que alguém vai criar um instrumento como esse? Aí muitos vão dizer que é uma exposição artística, muitos vão dizer que foi criado, que naquela época, e blá blá blá. É a mesma história de sempre. Olha só essa mulher aqui, ó. Ela tá segurando, ela tá tocando, né, fingindo que tá tocando um saxofone. Olha o tamanho do saxofone, olha o tamanho da escada. A escada, ela é maior do que a própria mulher. A pergunta que fica é: por que, por que existiam instrumentos gigantes? As pessoas elas não entenderam. Olha aqui, ó, o violino. Isso aqui foi peça de museu. Aí depois você se pergunta por que os museus na Europa eles pegam fogo? Porque simplesmente eles estão reescrevendo a história. Vai que você entra no museu e você vê um violino que tem 2, 3 metros de altura. Aí você olha para o violino e fala assim, pera aí, pô, quem tocou esse violino aqui? Porque para tocar um violino desse o cara tem que ser gigante. Ele tem que ser pelo menos aquele gigante de João e o pé de feijão. Como é que o cara tocou um violino desse aqui? Ah, isso aqui não faz sentido. Mas faz sentido porque o diabo e seus anjos e simplesmente a criação do diabo, que são os extraterrestres, os greys, reptilianos e todo tipo de nhaca que você conhece, eles, juntamente ao governo, se uniram para criar algo que nos obriga. Eu não posso falar aqui, eu sou limitado no que eu posso falar, mas geração após geração degenerando a raça humana e reduzindo o seu tamanho. É isso que eles estão fazendo, destruindo a criação do Criador. Olha só, eu esqueci o nome desse instrumento aqui, eu não estou muito a par disso, mas olha só. Olha a mulher tentando tocar esse instrumento, olha o cara tentando tocar esse instrumento. Vê se isso aqui é algo natural, não é natural. Eu falo isso para você porque se você for analisar os instrumentos, ó, se você for analisar, é algo bizarro. Isso aqui é uma harpa, olha só. Olha o tamanho, né? Olha o tamanho da harpa. Vê se o ser humano, o cara que está tocando a harpa, se ele conseguiria tocar a harpa na outra extremidade. Não conseguiria. E aqui a gente vai vendo instrumentos gigantes. E outra coisa, se você acompanha o meu canal, você sabe muito bem que eu já trouxe sobre frutas, legumes e verduras gigantes. Já trouxe um documentário de alimentos gigantes. Então nós tínhamos alimentos gigantes, instrumentos gigantes. Na Europa, portas gigantes e janelas gigantes. Pé direito da casa, a casa em vez de ter 3 metros de altura, a casa tinha 15. Né? Você fala, pô, como um monumento como esse existe? Pois é isso que eu venho falando. A coisa ela é medonha. Quem que vai tocar? Eu não sei se isso aqui é um saxofone, uma clarineta, eu não tô a par disso. Mas olha só, olha o tamanho. Vê se o ser humano consegue tocar um instrumento como esse. Olha o tamanho aqui do tambor. Irmão, olha só. Então o cara, ele tá com uma bateria convencional. E do lado da bateria convencional tem um tamborzão. A pergunta que fica é como é que esse cara
Ele vai tocar esse tambor. Não, sério, não tem cabimento. A não ser que sejam gigantes. A não ser que sejam pessoas extremamente gigantes. Olha isso aqui. Olha só. O cara, ele tá praticamente olhando para esse instrumento gigante. A pergunta que fica, porque eu acho que a gente tem que questionar a história é: será que os seres humanos eram maiores em épocas atrás? Será que há 200 anos atrás o ser humano não tinha aí os seus 4 a 6 metros, a 8 metros? Só? Será que os seres humanos não eram maiores? Eu tenho certeza que eram maiores. Eu tenho certeza. Após a inversão magnética e usando de terapia genética, o capeta, junto com a sua criação, que são os extraterrestres, hibridizaram a humanidade inteira, nos forçando a realmente, nos obrigando a uma terapia onde faz com que os nossos descendentes nasçam e sejam menores do que a gente. É inacreditável, campeão. É inacreditável. Por exemplo, meu bisavô tinha 2,10 metros. Meu bisavô. O meu avô tinha 1,95 m, 96. O meu pai já não era. Meu pai já tinha mais ou menos 1,87 m. Eu tenho 1,88 m. E vai saber a próxima geração. Conforme vai passando geração após geração, só vai reduzindo de tamanho. A estatura humana, ela já está em 1,60 m, meu irmão. Vai só reduzindo de tamanho. Daqui a pouco, daqui a 100, 200 anos, a estatura de um ser humano vai ser uma estatura de 1,10 m, 1,05 m. Aí sabe o que vai acontecer? Vai ter algum gordinho no YouTube 2.0 falando que existiam seres humanos de 1,80 m e as pessoas vão estar ridicularizando, falando assim: pô, um ser humano de 1,80 m? Um ser humano é impossível a existência de um ser humano de 1,80 m. O máximo que um ser humano chega é 1,10 m. Vai ter, daqui a 100 anos vai ter alguém reclamando de um gordinho no YouTube falando que existiam seres humanos de 1,80 m. E assim caminha a humanidade, meu irmão. Só o tamanho de ser humano aí, ó. Os caras tinham pelo menos... Cara, pra tocar um instrumento como esse, o instrumento é maior que o ser humano. Pra tocar um instrumento como esse, no mínimo, o cara tinha que ter uns 8 metros. É disso pra mais. Disso pra mais. Olha esse cara aqui tentando tocar esse instrumento. Olha só. Olha como é que é desconfortável. Não dá, velho. O cara tentando segurar aqui, tentando tocar o instrumento. Não dá. Infelizmente, é algo que não tem como fazer. E olha só, esse aqui, ó, o cara tirando uma foto com o que parece ser um tipo de violão, ó. O violão é maior que o cara. A gente fala, o pessoal, não, você tá exagerando, olha aí. Olha aí. Não tem como tocar um instrumento como esse. O pessoal fala assim, você exagera demais, não sei o quê. Coisas como essas não existem. E aí, não, graças ao bom criador, não sou só eu. As pessoas se perguntam, por que tirar foto com instrumentos gigantes se você não consegue nem tocar esses instrumentos gigantes? Eu já falei de instrumentos gigantes, já falei de alimentos gigantes, existem livros gigantes. Inclusive, eu vou até colocar aqui para você poder ver os livros gigantes, que é pra você poder entender aqui, ó, tá? Só para ver vamos ver se aparece aqui, porque o Google, você sabe como é que ele é, né? Ele some com lá. Você bota livros gigantes, aparece um monte de historinha para boi dormir, né? Deixa eu ver se eu vou achar aqui, ó. Não, sério, eu vou colocar a imagem de pesquisa aqui, só para vocês verem a situação, ó. Você manda pesquisar, já não aparece mais nada. Olha só, já não aparece mais nada. Do pouco que aparece, aparece isso aqui, ó. Do pouco que aparece, ó. Aparece isso aqui, ó. Gigantes Books, ó. Olha o tamanho desse livro aqui, ó. Não, sério. Pra que alguém vai escrever um livro gigante se não for para um gigante ler, meu irmão? Eu vou escrever um livro que deve pesar uns 200 quilos, totalmente desconfortável de escrever. E esse livro, na hora de carregar essa nhaca, eu vou precisar de 10 pessoas, vou precisar de uma carroça. Não. Os caras escreveram esse livro
Quem escreveu isso aqui era muito maior que o livro, muito maior. Então, o que nós estamos falando aqui, ó, olha só, olha o tamanho desses livros aqui, ó. Olha o tamanho dos livros. Veja para você ver o tamanho. Quem que escreve um livro gigante se não for para gigante? Olha só essa imagem aqui, ó. Vou abrir aqui para vocês verem. Olha só. Quem que escreve um livro gigante se não for para gigante, meu irmão? Estou dizendo para vocês que a humanidade ela foi se perdendo, ó. Ela foi se perdendo. Essa aqui é uma outra imagem, ó. Olha só. Ela foi se perdendo. Olha o tamanho do livro, ó. Olha o tamanho do livro. Agora, não, ó, esse aqui, ó. Esse aqui é mais medonho ainda. Quer ver? Deixa eu pegar o livro aqui para vocês verem, ó. Tem um aqui que chega a ser medonho. É o tamanho do livro. Olha só, eu vou abrir a imagem aqui para vocês poderem ver. Olha só esse livro aqui. Olha o tamanho do livro. É o que eu falo, ó. Isso aqui, na verdade, é o diabo, tá? Esse aqui é um dos livros do diabo, pessoal. Só avisando para cada um de vocês aí. É um dos contos do diabo. Mas não deixa de ser algo inacreditável. Então, o que eu estou dizendo para você é que sim, a humanidade está diminuindo de tamanho. E conforme a coisa anda, inclusive tem armas gigantes, tem livros gigantes, tá? Tem livros gigantes. Eu não vou estender muito aqui, para a gente não demandar muito essa aula. Então, basicamente é o seguinte, ó. Nós temos árvores gigantes, nós temos comida gigante, nós temos praticamente alimentos gigantes. Aí, na antiga Europa, nós temos portas de 8 metros, janelas de 6 metros, pé direito de construções e monumentos com mais de 15 metros de altura. Então nós temos algo que é favorável aos gigantes na Europa. Além de tudo isso, né, dos instrumentos musicais gigantes. E aí a gente olha para o passado e fala assim, pô, isso aqui é o que? É uma fantasia? É uma fantasia? Então a Europa cria portas gigantes e janelas gigantes, pé direito de uma casa absurdamente grande, como se fosse uma fantasia, é só para poder fazer um trote. Instrumentos musicais funcionais gigantes só para fazer um trote, alimentos imensos gigantes só para fazer um trote, né? E tudo quanto é canto. Não, a coisa ela existiu, é o que eu falo. Existiu um elo perdido, um elo que, se você for analisar nos últimos 200 ou 300 anos, você assusta. Se tivesse uma máquina no tempo e você pudesse analisar os seres humanos que viviam na Terra nos últimos 200 a 300 anos, você iria assustar. Você iria assustar. Por isso, o Messias, ele fala o seguinte, ele fala que aquele que vai ser salvo, ele vai ter que nascer da água, na água e do Espírito, e vai herdar um novo corpo, porque esse corpo que nós usamos, esse corpo de 1,80 m e as próximas gerações, Deus me livre, sei lá o que os caras vão ser, esse corpo que nós usamos é um corpo que foi criado pelo capeta. O capeta pegou o DNA de Deus, pegou tudo que de Deus criou de algo bom e foi mexendo, hibridizando. Quem não lembra das imagens dos deuses mesopotâmicos aqui? Até chegar nessa nhaca que nós somos hoje. Perdemos todas as nossas qualidades e atributos. E aí os filhos da mãe ainda fazem aliança com o diabo. Perdemos tudo que nós temos para o diabo e as pessoas ainda fazem pacto para ele. É um bando de arrombado. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Se perdemos a nossa capacidade de viver mais de 1000 anos, perdemos a nossa capacidade de voar, capacidade de telepatia, telecinese, de um QI para mais de 1000, que memorizava tudo. Perdemos a capacidade de não adoecer, perdemos a capacidade de não envelhecer. Perdemos tudo que nós tínhamos pro diabo. Ainda vem gente falar que ele é nosso Deus, e vem gente falar ainda que vai fazer pacto com ele. É brincadeira, meu irmão. É brincadeira, né? Merece o Lago de Fogo enxofre mesmo. Sem brincadeira, tá? Então, assim, essa é a história da humanidade, pessoal. Uma história que, se você cavar muito fundo,
né? Isso não é Google. Google não tem mais essas imagens. Você acaba encontrando coisas que nos mostram que a humanidade não era bem o que nos contavam, tá? Bom, espero que esse vídeo tenha agregado valor à sua vida. Antes de você ir embora, tá? Deixa o seu like, isso ajuda demais a divulgar esse projeto. Deixa o seu like, se inscreva no canal, verifica se você está inscrito, ative aquelas notificações para você poder receber o meu melhor conteúdo aí, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, fique na paz.